Oi, turma do sexto ano, vamos para a segunda aula. Nessa segunda aula, nós vamos falar aqui, ó, página 17. Essa página 17, ela está mostrando aqui as camadas da Terra. Essas camadas da Terra, nós temos a crosta oceânica, nós temos a crosta continental e crosta terrestre, nós temos o manto superior, o manto inferior, manto externo e núcleo interno. Então aqui ele está mostrando como se a Terra tivesse sido tirada uma fatia, e para vocês terem uma noção do núcleo interno, ok? Cada núcleo desse representa a crosta terrestre. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem essas camadas da crosta terrestre. Vamos supor que vocês peguem uma melancia. Na melancia, ela não tem aquela parte verde bonita por fora? Então, aquela lá é a primeira camada da Terra. É uma camada que protege a Terra. Aí, se vocês cortarem a melancia, vocês vão ver que a parte branca, não tem uma parte branca entre a branca e a vermelha? Essa parte branquinha, ela vai fazer o papel do manto da Terra. Ela também vai dar o aquecimento e ela vai estar protegendo. E a última parte, que é aquela parte vermelha, que seria o núcleo, a parte central da Terra. Então, quando vocês pensarem na Terra, pensa numa melancia. A parte verde é a crosta, a parte branca é o manto e a parte vermelha é o núcleo. Eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem assim quando a gente visualiza, né, a melancia como a Terra. Acho que é mais fácil de vocês conseguirem entender, ok? A estrutura da Terra, ela é dividida, como eu falei, em crosta, manto e núcleo, que é aquilo que eu falei da melancia, que fica mais fácil de vocês entenderem. A crosta terrestre, ela é aquela camada superficial, quer dizer, a parte verde da melancia, ela é rígida e composta por diferentes tipos de rocha, por isso que ela é protetora. Se vocês pegarem esse estudo também é importante para vocês compreenderem as transformações que ocorreram na superfície da Terra, em função das ações dos agentes internos, o tectonismo, o vulcanismo e terremotos, e dos agentes externos, chuvas, rios, mares, geleiras, ventos e a ação humana. Então a Terra, ela teve várias interferências, os internos e os externos. Aqui, olha, na deriva continental, em 1596, um holandês, ele chamado Abraham Ortelius, sugeriu pela primeira vez que a Terra, ele era um estudioso e ele criou o primeiro atlas da Idade Moderna, desenhando à mão cerca de 140 mapas coloridos. Aí Ortelius propôs que a América, elas foram afastadas da Europa e da África por terremotos e inundações, porque tem o distanciamento, e aí ele alega que foi tanto os terremotos como as inundações. Os terremotos a gente acredita que realmente seja, e as inundações também interferem bastante, mas ainda não era comprovado. Em 1915, tem um cientista alemão, Alfred Wegener. Ele apresentou a teoria deriva continental. E ele falava que, segundo sua teoria, em um passado muito remoto, existia um supercontinente, a Pangeia, ou a Terra global, rodeada de um único oceano. E o Pantalassa. Para Wegener, há 230 milhões de anos, a Pangeia teria começado a se fraturar e a se dividir em dois grandes continentes, Laurásia e Gondwana. E o mar
relativamente raso, que era o mar de Teste, que era um segundo mar. Ele acreditava que no início só existia um, e depois aparece esse outro, o mar raso, chamado Tétis. Na teoria dele também, mas naquele tempo, como eu estou falando para vocês, é muito difícil provar, porque eles não tinham equipamento, eles não tinham tecnologia, eles não tinham muita coisa para que isso fosse provado. Ao longo de milhões de anos, Laurasia e Gondwana teria continuado a se fraturar, dando origem aos atuais continentes, na era Cenozoica. As formas dos continentes teriam começado a se assemelhar mais às atuais. Então, olha, aqui nós temos a Pangeia, né, que é o primeiro lá. Depois, aqui nós temos Laurasia e Gondwana. E depois nós temos esse daqui, olha, ele já começa a ficar mais parecido quando ele começa a se separar. Então, ele começa a ficar um pouco mais parecido com o nosso, e depois esse daqui. Então, ó, a gente já tem, nesses dois aqui, a gente já tem, é muito parecido com o que a gente tem hoje no mapa mundi, ok? Na página 19, a América do Sul e o oeste da África, nesse mapa aqui, dorsal mesoatlântica, mostra, olha, como se eles já tivessem um distanciamento, ó. E esse distanciamento, a tendência é crescer. Olha aqui embaixo, ó. Aqui embaixo no mapa mundi, dá para ver o seu distanciamento. Aqui consta que, cientificamente, eles vão se afastando lentamente, anos após anos. Daqui a alguns milhões de anos, dados indicam que a distância entre esses dois continentes será bem maior que a atual. Então, provavelmente haverá um distanciamento maior. Porém, no final da década de 1940, os pesquisadores eles conseguiram mapear com detalhes o assoalho dos oceanos, graças ao uso de novos equipamentos. É aquilo que eu falei, nós já estamos no século XX e os equipamentos já tinham melhorado bastante. Então, por conta disso, eles já tinham uma medição mais precisa. Eles perceberam que as cadeias meso-oceânicas poderiam representar a ruptura da crosta, quando ocorreu a separação dos continentes. Na década de 50 e no início da década seguinte, foi determinado o verdadeiro tempo de existência da crosta sobre os oceanos, que a idade das rochas do assoalho do Atlântico aumentava simetricamente, ambos os lados da cadeia meso-oceânica na direção dos continentes. Ou seja, as rochas eram mais jovens, perto da dorsal, e mais antigas à medida que ia se afastando dela. Assim, no final da década de 1960, com base nesses novos conhecimentos, foi concebida a teoria da tectônica de placas, que hoje a gente conhece como placas tectônicas. Essa teoria, ela acabou, corrigiu e ampliou profundamente as explicações fornecidas pela teoria de deriva continental. Atualmente enriquecida com novos conhecimentos, ela é capaz de esclarecer toda a dinâmica da crosta terrestre. É a teoria da tectônica global. Então, vocês repararam quantas teorias vêm surgindo? É lógico que a gente não pode comparar as teorias mais antigas, porque eles não tinham muito recursos para fazer essa medição. Eles supunham que eram daquela forma, eles até desenhavam, mas não tinha tecnologia para teste. A partir do século XX, essas tecnologias começam a aparecer, e esse estudo ele fica bem mais fácil para o cientista, até porque eles usam câmeras, eles usam aparelhos de medições, perfuração, porque é muito complexo para vocês saberem. Então, hoje nós temos uma tecnologia e as descobertas maiores têm acontecido realmente no século XX para o século XXI. A litosfera. O que é a litosfera mesmo, gente? É a camada sólida mais externa da Terra, que abrange tanto a crosta terrestre como parte do manto superior. Como parte, tem uma espessura média de 100 quilômetros. Faz ideia?
é daqui em Campinas, essa parte da litosfera. Já pensou? Daqui em Campinas é muita crosta, né? O conhecimento das cadeias mesooceânicas foi a chave para se conhecer a estrutura e a dinâmica da Terra. Ela permitiu que os cientistas contassem que a litosfera não constitui uma casca inteiriça do planeta, mas que é formada por grandes blocos perfeitamente encaixados uns aos outros, como se fosse um Lego, como em um quebra-cabeça também. Esses blocos, que recebem o nome de placas tectônicas ou placas litosféricas, possuem diferentes tamanhos e seus limites são conhecidos como falhas. O mapa a seguir observa as principais placas que constituem a litosfera e os limites entre elas. Um é o Parque Nacional, na Islândia, onde é possível observar o dorsal mesooceânico. Olha só, é isso aqui. E aí dá para a gente observar as placas que ficam em volta. Elas não são uniformes, mas elas se encaixam uma na outra. Aqui embaixo, nós temos o planisfério com placas tectônicas, né? E essas placas africana, eurasiana, aonde fica também, nos países que ela fica. E a ilha vulcânica de Maikejima, no Japão. Olha só, é uma ilha e é um vulcão, ok? Aqui na página 21 tem um exercício. Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício para a gente depois estar corrigindo, ok? Os movimentos da placa tectônica depois do exercício, né? Que esse daqui é uma leitura cartográfica, aí vocês vão fazer e nós vamos estar corrigindo depois juntos, ok? E aqui temos os movimentos das placas tectônicas. Quando se descobriu que a litosfera é dividida em grandes blocos, a teoria da deriva continental foi em parte retomada. Mas por que apenas em parte? Porque essa teoria continha uma incorreção. Não são os continentes que deslizam sobre o manto, mas sim as placas tectônicas, que carregam continentes sobre elas localizadas. Então, quer dizer que se descobriu que os continentes que deslizam sobre o manto, e não o manto que se desliza sobre ele. O deslocamento dessas placas litosféricas estão relacionados às fortes pressões que o magma que está presente no manto exerce sobre a crosta terrestre, devido às correntes de convecção causada pelo intenso calor do interior da Terra. Então, quer dizer, o calor que vem de dentro da Terra faz com que esse movimento aconteça. Assim como nos vulcões, a pressão do calor é tão grande, mas é tão grande, que eles têm que estourar e sair para fora. E aí onde gera aquelas lavas, isso é muito comum em alguns países. Aqui no Brasil nós não temos, mas em alguns países tem. Quando esses vulcões entram em erupção, que é quando eles explodem, o que acaba acontecendo? As pessoas correm um grande risco de morrerem, porque a lava que sai de dentro desses vulcões, ela é extremamente quente. É muito, mas muito quente. Por onde ela passa, ela vai queimando tudo. O solo terrestre fica totalmente destruído, ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a página 22, ok? Nós vamos falar dos limites entre as placas tectônicas. Aqui nós temos alguns desenhos, ok? Para vocês interagirem, dê uma lida até a página 21 e depois dê uma lida na que a gente vai estudar, porque aí se surgir qualquer dúvida, manda lá na plataforma para a gente poder estar ajudando vocês, ok? Esse daqui, a gente sabe que esse tema aqui, ele é meio complexo, ele tem um entendimento mais difícil, mas eu tenho certeza que se vocês lerem, prestar bastante atenção, vocês vão conseguir aí resolver. É que nem eu falei, nós não somos cientistas,
Então, isso daqui é apenas para que a gente tenha uma noção de como tudo surgiu e de como tudo acontece, ok? Então, bom término de aula. Fiquem com Deus. Beijo.